Então... Já posso começar? Meus caros irmãos e irmãs do Ideal Espírita, que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. A nossa abordagem da noite de hoje se refere a uma das inserções das nossas atividades de pesquisa espírita. É um trabalho feito em parceria, na época, com a Rede Globo de televisão, onde nós conseguimos, ineditamente, entrar em um espaço que até aquela época era considerado o museu secreto da Igreja Católica. E esse museu era um museu que nós tínhamos a pretensão de entrar nele há quase uma década antes da oportunidade que nos foi chegada. E esse museu reúne peças de aparições e registros de comunicação com padres e freiras mortas dentro do ambiente da Igreja Católica. Era um museu guardado a 7 chaves, ninguém podia entrar. A primeira vez que eu ouvi falar desse museu foi no final dos anos 80, através de um pesquisador espírita, saudoso e muito competente, chamado professor Henrique Rodrigues, que era um parapsicólogo brasileiro, muito conceituado no mundo todo. Ele já havia viajado por mais de 50 países do mundo. Foi o único parapsicólogo estrangeiro a ser convidado oficialmente pela Rússia, na época que a Rússia era considerada a cortina de ferro no período do regime comunista. E ele me mostrou uns diapositivos, que eram os slides desse museu secreto da igreja. Ele havia negociado esses slides, essas fotos, secretamente com um amigo dele, que morava na Espanha, outro parapsicólogo, chamado Pérez Molina, e me mostrou uma reportagem de um jornal em língua espanhola, cujo título da manchete era "Os Espíritos Pedem Orações em Roma". E aquela reportagem de mais ou menos 4 páginas do periódico trazia uma narrativa inquietante. Esse museu era fundado por um padre chamado Victor Jouet, que era da ordem do Sagrado Coração de Jesus, militante e fundador da Igreja de Nossa Senhora do Coração do Sufrágio, uma ordem da Igreja Católica fundada por um padre Chiche Chevalier no século XIX. E esse museu foi instituído com a bênção do Papa e não podia ser destruído nem fechado definitivamente. E lá essas peças guardadas e escondidas traziam um relato, no mínimo, intrigante. Quando nós estávamos envolvidos nas pesquisas ainda da transcomunicação instrumental, que era a comunicação dos espíritos por meio de aparelhos eletrônicos, tema que vai ser uma das nossas palestras aqui em Portugal, de viagem para a Itália, eu passei nessa igreja e fui lá conferir o museu. Eu entrei na igreja, vi do lado da sacristia uma sala fechada, notadamente, e tinha uma plaqueta na sala de Museu das Almas do Purgatório. E olhei aquilo, eu estava de passagem, eu não podia me demorar muito tempo ali em Roma, porque eu ia para as cidades do norte e do sul da Itália, já com dias e horas marcadas para pesquisas, palestras e eventos, mas constatei a existência do museu. Fui ali como quem vai reconhecer o terreno. A vontade de entrar foi grande, mas tudo muito trancado. E eu fiz uma pequena entrevista com o padre, que era o pároco da igreja da época, isso 10 anos antes da minha ida, com o apoio da Rede Globo. Eu conversei com ele e ele me disse da dificuldade de entrar no museu.
Quis o destino que eu viajasse muito cedo. Eu comecei nos trabalhos espíritas com 16 anos. E não entrei no espiritismo nem pela mediunidade e nem porque tivesse alguém de família espírita. Eu entrei pelo estudo, pela pesquisa, pela curiosidade e até pela vontade de conhecer o espiritismo. E me tornei amigo de pessoas que pesquisam, que são influentes, exatamente por causa do espírito investigativo e descobridor dos fatos e dos fenômenos. Nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu conheci um grande amigo, que era um dos maiores diretores da Rede Globo, chamado Augusto César Vanucci, que foi o cérebro mais interessante para criar programas da Rede Globo. Ele ganhou todos os prêmios mundiais da TV brasileira, levou a Rede Globo a um nível de reconhecimento internacional e ele era espírita. E na convivência com o Vanucci, eu participei de muitos programas espíritas na Rede Globo. Várias ações, inclusive os casos paranormais da Rede Globo, que saíam sempre nos domingos do programa Fantástico. O Fantástico tinha sido criado pelo próprio Vanucci. E sempre que tinha atividade interessante no Rio, para combater alguém que ia lá, na Igreja Católica, tinha muitos padres que contestavam, e ainda contestam o espiritismo muito fortemente, eu ia a convite do Vanucci. O Vanucci desencarnou no final dos anos 90. E eu fiquei com uma amizade grande, um lastro grande de pessoas que trabalhavam nos diversos segmentos da Rede Globo. Logo após a morte dele, eu fui chamado para dar consultoria nos programas do Globo Repórter, onde tinha espiritismo, eu era convidado. O primeiro documentário foi sobre Chico Xavier, que nós tivemos a alegria de mudar o roteiro. E o programa foi Ibope enorme, o primeiro documentário sobre Chico Xavier, de fato, bem elaborado. E a partir daí eu fui ganhando mais espaço, mais amizade, mais reconhecimento. No meados dos anos 2000, eu estava já fazendo um Globo Repórter e dando consultoria para 2 novelas. Porque quando aparecia Fenômenos Espíritas na novela, eles chamavam um especialista para ver se o que ia ser mostrado não estava muito fora da realidade dos fenômenos paranormais ou fenômenos mediúnicos. Para que a Rede Globo não agredisse a própria mídia, não botasse coisa que não fazia sentido. E eu estava ali a fazer um Globo Repórter e uma assessoria para uma novela. Quando eu atravessei nos corredores e me dei conta de frente com um diretor do Fantástico. E ele me chamou e disse: Clóvis Nunes, eu estou querendo criar um quadro para o Fantástico e estava querendo te convidar para você nos dar assessoria. Aí eu disse: como vai se chamar o quadro? Ele disse: estou procurando fenômenos paranormais no mundo, coisas importantes, incríveis. E eu tenho correspondentes na Itália, tenho correspondentes em Londres e posso mandar esse pessoal filmar o que você indicar. Você teria pelo menos 4 casos paranormais interessantíssimos? Eu disse: eu tenho pelo menos uns 10. Ele disse: então dá para você ir lá na nossa sala, depois que você terminar aí o Globo Repórter, tudo combinado. Cheguei na sala dele, ele me disse: quais os casos que você tem? Eu fui numerando, todos eles. O tempo é curto, eu não vou citar todos. Aí cheguei no Museu das Almas do Purgatório. Entre os 10 casos interessantes, tinha um museu. Ele disse: mas esse museu existe? Eu disse: existe, de porta fechada, secreto lá, guardado pela igreja. Os padres sabem desse museu? Eu disse: nem bispo sabe, nem arcebispo sabe. Raras pessoas sabem desse museu. E a gente poderia filmar esse museu? Eu disse: você pode tentar. Você tem endereço? Eu disse: tenho. Passei tudo para ele. Passou um ano. Eu volto para fazer um outro Globo Repórter. Dessa vez era um Globo Repórter falando, o título era Falando com os Espíritos. Me encontro novamente com o diretor do Fantástico. E ele diz assim: Clóvis Nunes, rapaz, eu estou aqui com uma queixa terrível com você. Ele diz: que houve? Disse: mas você me falou do museu. Eu mandei nosso correspondente César Tralli lá de Londres. Paguei uma passagem, tive uma despesa enorme.
Ele chegou na igreja que você mandou e os padres negaram, disse que esse museu não existe. Eu disse, mas ele se apresentou como? Como repórter da Rede Globo. Eu digo, você acha que o padre ia dizer que o museu existe, é um repórter da Rede Globo? Mas como é que tinha que ser feito? Você dizia que ele era um devoto da Igreja Católica, que ele era até admirador da Ordem do Sagrado do Coração de Jesus. Ele tinha que ir lá anônimo, despistado, e não declaradamente um repórter. Ele disse, mas Clóvis, ele pesquisou lá, esse museu não existe. Eu disse, pois existe. E aí ficou aquela troca de certezas. Até que de repente ele disse assim, vem cá. Eu tenho uma correspondente lá chamada Ilse Scamparini, que eu a conhecia de muitas reportagens. Se eu levasse você lá para a Itália, com a Ilse, vocês fariam esse museu? Eu digo, faria, convictamente. E aí eu saí do Globo Repórter, no outro dia passei lá, a coisa já tinha evoluído tanto, que ele já tinha uma data para viajar. E a data que ele marcou com a Ilse Scamparini, ele pretendia lançar a matéria na véspera do Dia dos Mortos, porque seria espetacular. Dia dos Mortos, a igreja está lotada. Os produtores de TV pensam logo no Ibope. Dia dos Mortos, as igrejas estão absolutamente lotadas para a missa do Dia dos Mortos. Se saísse uma reportagem que a igreja tinha um museu secreto que guardava peças de comunicação de mortos de padres e freiras dentro da igreja, o comentário das missas seria a reportagem do Domingo do Fantástico, já que o Dia dos Mortos seria na quarta-feira da semana seguinte. E aí ele argumentou tudo, ligou para a Itália, botou a Ilse Scamparini em contato comigo no telefone e já tentou marcar data. Calhou que nessa época eu tinha um evento no nordeste do Brasil, numa cidade chamada Teresina, que fica distante da minha cidade, umas 4 horas de voo, porque tem as escalas. E era uma semana antes da viagem para Roma. Eu tentei ligar para desmarcar o evento de Teresina porque eu fiquei produzindo a viagem. E eu tinha na minha cabeça o seguinte, se a Rede Globo entrar, eu entro com um repórter meu, com um câmera meu, com alguém que faça as minhas imagens, que eu sabia que a Rede Globo jamais me daria qualquer imagem. Ela não ia me dar cópia de nada, absolutamente nada. E eu fui procurar recursos para levar alguém. À época, a câmera para filmar de maneira profissional, só essa câmera era uma fortuna, era o preço do meu carro. E tinha que ser uma fita profissional, porque eu não ia fazer uma coisa amadora. O cinegrafista, para sair da minha cidade e ir comigo, eu tinha que pagar a passagem de avião dele de ida e volta, hospedagem, o cachê do trabalho dele, que era por dia, fora a filmagem, e ele queria uma parte do dinheiro antecipado para deixar com a família, porque nós íamos ficar 15 dias, que era o prazo para a gente conquistar a possibilidade de filmar o museu. Fiquei procurando gente que pudesse ir. Naquela época tinha um controle de reserva de mercado, as fitas que filmavam na Europa não reproduziam no Brasil, como não reproduziam em Portugal. Você tinha que transcodificar, também era outro dinheiro enorme para poder mudar o do sistema. E na última hora, esse cinegrafista que disse que ia comigo, teve um problema na empresa que ele trabalhava e chamaram ele para fazer um documentário sobre as praias do Brasil, do Nordeste. O dinheiro era muito mais do que o que eu poderia pagar e ele me negou a ida. Eu fiquei sem ninguém. Aí tentei cancelar o evento em Teresina. Quando eu ligo para um amigo para eu transferir o evento, ele diz, Clóvis, não faça isso. Eu já tenho 380 inscrições vendidas. Esse evento vai superlotar o auditório em 600 lugares. Eu cobrei uma taxa razoável. Se você não vier, vamos ficar todos desmoralizados. Aí sabe quando você vai para um lugar, doido que acabe para voltar? Eu disse, eu vou assim mesmo, porque não tem jeito. Veja como o invisível ajuda a gente sem a gente saber que está sendo ajudado. Saio de Feira de Santana para Teresina. Começo minha palestra e fui trabalhando na estrada, trabalhando no hotel, falando com um, falando com o outro, para arranjar um cineasta para viajar. Arranjar câmera para ir comigo, porque era um desperdício enorme se eu fosse só. A matéria era forte demais para eu deixar presa nas mãos da Rede Globo só. E aí viajei,
Cheguei lá em Teresina, fiz o meu primeiro dia, era um seminário de 2 dias. E no primeiro dia, já na tarde de sábado, alguém disse: olha, Clóvis, tem um rapaz aí, ele é daqui de Teresina, mas mora na Escócia, e ele está aqui no Brasil, passando uns dias, ele está querendo jantar com você. Eu disse: rapaz, diga que eu não posso, porque eu vou para o hotel produzir uma viagem que eu estou indo fazer uma reportagem para a Rede Globo. Eu estava cheio de telefone, cheio de gente para contatar, amigo dos amigos dos amigos, que ia arranjar algum cinegrafista. E aí o rapaz disse: que pena, rapaz, ele é um cineasta e está fazendo um documentário aqui em Teresina. De cineasta? Ele é cineasta, ele conhece gente que filma. Eu disse: então diga a ele que eu já tenho tempo, pode marcar o jantar com ele. E aí, quando chegamos no jantar, ele era um cineasta premiado, de nome Douglas, que fez vários filmes para a BBC de Londres e estava fazendo um longa-metragem no Brasil. Eu não deixei nem ele dizer o que ele queria. Eu disse: olha, você chegou na hora certa, num momento exato. Eu tenho uma reportagem inédita para fazer na Itália, pertinho do Vaticano, 2 quadras da Praça de São Pedro, a Igreja Católica da Ordem do Sagrado Coração de Jesus, e contei a história do museu. Quando eu terminei de contar a história do museu, eu disse: Clóvis, eu fui professor de cinema e ensinei 10 anos na Itália, tenho vários alunos lá. E eu tenho 2 homens que vai fazer isso para você. Nós conversamos e fizemos um roteiro até 4h10 da manhã. No outro dia tinha seminário às 9h. Ele me passou esses telefones. Eu aproveitei o furo, antes de dormir, já liguei para a Itália. Aí ele disse: liga para o primeiro. Eu liguei para o primeiro, e aí quando eu fui falando, ele disse que era tudo simples. O primeiro já me negou. Disse: o senhor está louco? O Douglas me botar numa coisa dessa? Eu sou católico, devoto. Eu vou fazer uma coisa para atrair a Igreja Católica? Se o Vaticano diz que esse museu não pode ser revelado, o senhor acha que eu vou ser instrumento do mal? O homem me deu o maior sermão. E praticamente pediu para desligar o telefone, porque o senhor ligou para mim, e a gentileza determina, seu Clóvis, que quem ligue, desligue, para não ficar mal educado eu desligar o telefone com o senhor. Aí eu já fiquei temeroso para ligar para o segundo. Aí com o segundo, eu fui arrodeando, fazendo de um jeito assim, que parecesse mais um trabalho investigativo do que uma descoberta. Para ver se ele era a última esperança que eu tinha, era o segundo contato. Aí o segundo contato, para minha surpresa, tomou: rapaz, uma reportagem contra a igreja. Eu disse: não é contra, não. É uma coisa interessante. Então ele disse: eu adoro essas pesquisas. E se for coisa que a Igreja Católica esconde, eu estou aqui para descobrir. Eu bem que podia ter ligado para ele primeiro, né? Mas fui ligar para o mais difícil e deu errado. E aí ele disse: me dá o endereço desse museu, nós vamos fazer, pode vir para a Itália, tranquilo, agora você vai trazer uma câmera tal, me marcou tudo comigo, fita, tudo direitinho. Era o mês de agosto. Eu desci no aeroporto de Roma e já fui recebido pela equipe da Rede Globo e por ele. E ele chegou para mim e disse: já estive no museu ontem. Falei com o encarregado geral. Não tem nada de muito proibido lá. Ele disse que a gente pode filmar tudo. Que está tudo liberado. Eu disse: como liberado? A gente estava pensando em alugar câmera escondida, daquelas câmeras que bota no óculos, que você tinha antigamente que botava no casaco. Mas a câmera de casaco já era suspeita. As pessoas, quando via você com casaco, a câmera ficava dentro do bolso e tinha um furinho bem pequenininho na microcâmera que já era encaixadinho na ponta do eclair, do fechiclé. Então ali você botava a câmera e ficava. É aquela que sempre parecia um círculo e uma parte escura dos pontos. Essa câmera do óculos não, é um óculos largo, de 2 lados são para filmar, e você vê a imagem perfeita, que é aqueles que pegam corruptos recebendo dinheiro. O repórter geralmente está usando o óculos, e no aro do óculos tem a câmera. Vai um fio por trás do cabelo, geralmente os repórteres que fazem isso são cabeludos para não ver o fio, bota por trás, desce pelas costas e a câmera está dentro do bolso da calça. Aí a gente já tinha até o preço do aluguel da câmera. E o Loris Capogrossi, que era o nome do cineasta de lá, ele disse para mim: não vai precisar mais isso não, nós vamos fazer normal, o padre é simpaticíssimo. Eu fiquei tão entusiasmado que eu desci as malas no hotel e fui sem almoçar direto para o museu para fazer a prévia. Entramos no museu, quando estamos lá conversando com esse padre, que o Loris tinha falado antes, eu vi assim, é uma igreja bonita, muito larga. Do lado da igreja está a casa dos padres que moram lá.
E ao lado da sacristia tinha um corredor imenso. Eu estou vendo um homem com um espanador vindo andando depressa na nossa direção. E ele quase que correu. E ele foi ficando perto, e eu olhei bem a fisionomia dele, mais assim, de uns 7 para 10 metros. Quando ele chegou assim, uns 5 metros, ele já foi falando alto. Quem são vocês? O que vocês querem na igreja? Eu estava com a máquina de filmar, a tiracolo, uma máquina fotográfica, o Lores com a câmera na mão, e todo mundo ali prevenido, porque o Lores tirou a câmera, não foi para filmar. Fui com medo do assalto, de alguém roubar, porque disse, ó, Clóvis, essa câmera aqui é mais cara que um carro de luxo. Eu disse, eu sei, porque para eu trazer do Brasil custava o preço do meu carro. E era para alugar, era caríssima. E a de lá era mais cara que a do Brasil. Então ele com medo pegou, a câmera segurou. Ele era um cineasta profissional e sabia o preço e a dificuldade do equipamento. E aí o padre chegou de junto e disse, o que vocês vão fazer aqui? O que é isso? Ele quis pegar a câmera da gente. Já foi tirando, querendo tirar do meu peito a máquina. E o Lore disse, não, nós não vamos filmar nada aqui, nós torcemos para questão de segurança, nós estamos só dialogando. Eu conversei aqui com o padre Roberto, a gente quer saber sobre o museu. Nós estávamos numa área que o museu estava assim do lado esquerdo, tinha a placa na frente, o padre Roberto do lado. Ele disse, eu sou o pároco dessa igreja, o padre Roberto está autorizado a sair daqui agora, suba para os seus aposentos, você não tem que dar informação nenhuma do museu, vocês não vão filmar absolutamente nada aqui. Ficou um clima hostil. E até humilhante para o padre, né, que estava todo gentil. E aí, aquele mal-estar temporário, eu disse, mas o senhor está nos entendendo mal. Nós não viemos aqui fazer nada conflituoso com o senhor, nem com sua igreja. Ele disse, o que vocês querem aqui? Aí o Lores foi falar do museu. Já tinha falado por cima, o Lores fez um enredo rápido e disse, não, vocês não vão filmar o museu. Impossível. Aí, depois que acalmou os ânimos, eu disse, mas por que não pode filmar? Ele disse, Clóvis, eu fui designado pelo Vaticano para controlar esse museu. Esse jovem padre que está aqui há 6 meses. Ele não sabe nem da complexidade desse museu. Ele só entrou aí uma vez. Esse museu foi fechado depois de 1920 pelas autoridades do Vaticano, porque esse museu começou a dar problema. E começou a abalar a fé dos fiéis. E ninguém entra nesse museu para filmar. Sem autorização expressa do arcebispo da nossa ordem. Eu falei, mas por quê? Porque aqui tem aí dentro que não pode filmar. Ele disse, a história é simples. O nome original do museu era Primeiro Museu Cristão de Além Túmulo. Não tinha esse nome de purgatório. Eu não sei se vocês sabem, mas essa palavra purgatório não existe nem nas escrituras. Ela foi criada pela igreja. A palavra purgatório é introduzida dentro da cultura cristã, pela igreja católica. O que tinha é céu e inferno. Mas as aparições que estavam lá guardadas, os registros das aparições, eram de padres e freiras que voltaram atormentados do além. Pedindo orações, pedindo preces para se libertarem. Havia um caso, por exemplo, muito famoso, de um padre que desviava o dinheiro das ofertas. Ele morre com uma quantidade enorme de liras italianas escondida debaixo de uma pedra, e as freiras que estavam ali, num convento que era colado com a igreja, começa a ouvir uma voz, era um fenômeno de voz direta, em que ele, arrependido, dizia que precisava que elas pegassem esse dinheiro e dessem às pessoas pobres, porque a consciência dele estava em sofrimento, porque ele desviou muito dinheiro e guardou muito dinheiro, ele precisava que celebrassem umas missas para a alma dele. As irmãs achavam que era uma comunicação de Satanás, porque era uma voz que aparecia no ambiente da igreja e ninguém via quem falava. Era uma voz masculina no ambiente que só tinha mulheres, lá onde estavam as freiras. E de repente o Espírito começou a jogar as notas, transportar as notas para cima delas. Apareciam as notas de lira, novinhas, que era a que ele tinha desviado. Elas pegaram essas notas, chamaram um padre para visitar o ambiente, e quando eles ouviram aquele apelo, o padre resolveu celebrar as missas. E de repente isso se transformava numa peça, num estudo, as liras transportadas vieram como relíquia, e a voz direta guia para o esconderijo onde estava o dinheiro. Eles foram lá e acharam o pacote de dinheiro.
deram aos pobres, celebraram as missas e a voz desapareceu. O outro fenômeno instigante é que o primeiro fato que aconteceu no museu, porque essa ordem chamada Coração do sufrágio é uma palavra católica que quer dizer piedade pelos mortos. Essa ordem foi fundada pelo padre Chevalier e, coincidentemente, na época que o espiritismo era nascente. E ela começou a tomar corpo e o objetivo era orar ostensivamente por pessoas que tiveram vidas muito difíceis, ou vida muito mal. Um exemplo que eles pensavam era o seguinte: um homem como Adolf Hitler, ninguém ora. Então essa ordem orava por um carrasco nazista com a mesma intensidade que se reza para uma pessoa muito boa. Alguém que morreu em estado difícil de doença, durante anos, que sofreu muitas dores, em demência, em asilos. Era uma ordem para rezar pelos esquecidos e os odiados. Aqueles mais rejeitados do mundo, essa ordem se dedicava a fazer orações contínuas. Era a ordem do Sagrado Coração de Jesus, que era o sufrágio pelos mortos. Foi fundada por esse padre Chevalier, e o padre Vitor Jouet, que era da ordem em Roma, construiu a primeira igreja lá, que é essa igreja onde aconteceu o fenômeno. Ele era de Marsella, de Roma, de uma família nobre, conseguiu muito recurso para construir a primeira igreja fora da França. A primeira igreja da mesma ordem fora da França, que ficava um pouco perto do Vaticano. Ele conseguiu com a autorização do Papa, porque ele era um encarregado forte da Igreja Católica lá, ele era tipo assim, o embaixador do Vaticano para vários assuntos, ele é um homem de confiança do Papa, e ele foi fazendo a igreja aos poucos. Quando ele inaugurou o altar na capela, antes mesmo que a nave tivesse concluída, foi celebrar uma missa, porque ele ia construindo as etapas da igreja e celebrando cada conquista da construção. Quando ele estava celebrando essa missa, um fogo misterioso tomou conta de um mármore. Ora, mármore não pega fogo. Mármore não tem como ser uma peça combustível. E esse fogo misterioso, do lado da capela do altar de Nossa Senhora, do Sagrado Coração do Sufrágio, que era a patrona da igreja, foi um motivo de muito susto, porque como é que um fogo aparece assim de tarde, numa celebração de missa de domingo? E numa parede de mármore. Os participantes da missa todos correram para buscar baldes de água nas vizinhanças, jogavam a água e o fogo era voraz. 40, 50 minutos depois o fogo se apaga. E para assombro de todos, formava um rosto de um homem atormentado. Era o rosto de um padre. E o resíduo do mármore derretido ficou ali para sempre no altar. O padre Vitor Jouet acreditou piamente que aquilo era um sinal de que a ordem tinha que expandir sua missão. E que aquele homem atormentado pedindo preces, precisava das preces para que sua alma se libertasse. Ele, à época, transformou isso em um fenômeno extraordinário e chamou o Papa. O Papa foi testemunhar e abençoou a aparição. O fogo, na verdade, era uma parapirogenia. A parapirogenia é um fogo paranormal, estudado muito no mundo da parapsicologia, e esse nome parapirogenia vem dos termos gregos. Para quer dizer parapirogenia, pira quer dizer fogo, né? Genia, gerado, e para de paranormal mesmo. O para vem de paralelo, ao lado do normal. Então, parapirogenia é fogo gerado, genia de geração, pira de fogo e para de paranormal, fogo gerado paranormalmente. A parapirogenia é um fogo que não tem explicação física conhecida. Ele não acontece pelo atrito das moléculas. E ele pega em qualquer lugar, mesmo que não seja um lugar combustível, como um mármore liso, que não tem nada para pegar fogo. E é um fogo voraz. Um fogo que derreteu o mármore e desenhou um rosto humano. O fenômeno é autenticamente paranormal. O Papa abençoa o local e aquele local ali ficou como uma relíquia da igreja. Até 1920 estava tudo bem. O que aconteceu depois desse fenômeno? O padre Vitor Jouet pediu permissão ao Papa para visitar outras igrejas do mundo para ver se tinha fenômenos semelhantes. Esse homem viajou por quase 6 anos.
viajou a Europa toda e encontrou mais de 100 casos. Escreveu mais de 2.000 cartas. E quando ele voltou com esses casos todos, com peças, com documentários, com depoimentos, com assinatura, com testemunhos, ele tinha caixas e caixas de coisas. Aí ele fundou o primeiro museu cristão de além-túmulo. Botou essas peças em quadros, numerou as peças, os quadros grandes, as peças de vidro, e ali você tinha a peça, como tem até hoje, peça número 8. Você ia no livro de registro da igreja, e lá estava escrito, número 8, escrito a punho, peça trazida da Polônia de aparição do espírito da freira fulana de tal, no convento tal, que prometeu a outra que se tivesse vida após a morte, uma voltava para avisar a outra que estava viva. Aí essa peça é o avental, que a irmã morta botou a mão, e aí narrava tudo ali no livro. Os livros de registro não estavam no museu, e estava na sede do Sagrado Coração do Sufrágio, que ficava bem afastada de Roma, mas ainda era em Roma, bem afastada do centro de Roma, um bairro bem na periferia. Esse homem fez um trabalho maravilhoso, o padre Vitor Jouet. O que acontece é que, quando ele morre, o museu começou a dar problema. Porque foi aberto ao público, enquanto ele estava lá para explicar tudo como acontecia, e ele tinha uma interpretação cristã convincente, os adeptos se confortavam. Mas depois da morte dele, apareceu um outro homem que não tinha, embora fosse padre, não tinha as bases do conhecimento das peças do museu. E um jornalista fez uma reportagem na Itália, à época, que deu muita confusão. Porque ele dizia o seguinte: na Europa, vocês devem saber isso bem, em Portugal, o fenômeno da mediunidade ele é confundido com satanismo. A aparição de espíritos é coisa de fantasma e que vem de assombração. A assombração e espírito é muito próximo. E essas coisas é coisa do demônio, quando o espírito aparece, ainda mais se vier com fogo. Veio do inferno. Fogo não combina com o céu, mas combina muito com o inferno, né? Que o inferno é quente. O que acontece? O jornalista fez um artigo que confundiu bastante. Ele dizia: como pode a igreja do Senhor, protegida por Cristo, ser invadida por Satanás? E um fogo tomar conta do altar. O rosto que ficou não foi de um santo, foi de um homem atormentado, de um espírito perturbado. Então a igreja de Deus, que era a fortaleza da fé, era enfraquecida pela ação satânica de um espírito que produziu fogo no altar. E ele dizia: e se os padres, que são devotos de Cristo, que celebram missas diariamente, que renunciaram a sua vida para servir a Deus, depois de mortos, ficam atormentados, pedindo prece, o que vai ser dos devotos, que não faz nada disso? Que garantia tem os católicos de que Jesus vai receber no além se os próprios padres dele estão atormentados pedindo prece e voltam no inferno? Isso deu uma confusão tão grande, porque o museu começou a ser visitado com o povo questionando. O que a igreja decidiu? Fechar o museu. Reservá-lo só para poucas pessoas que lá pudessem entender o que tinha acontecido. E a primeira providência foi mudar o nome do museu. Tirou o nome maravilhoso, que era Primeiro Museu Cristão de Além-Túmulo, e botaram o Museu das Almas do Purgatório. Porque a maioria daquelas almas que ali deixaram os registros eram padres e freiras ou gente do ambiente católico. Não podia estar no inferno. Eles tinham que estar no purgatório. Depois de algumas preces, você sabe que o purgatório é aquele estado intermediário, né? Depois de umas precezinhas que se faz, a turma sai do purgatório e vai para o céu. Então o padre não podia ir para o inferno. Então tinha que estar no purgatório, era uma coisa temporária. E só os padres errantes, eles diziam, aqueles que cometeram alguns equívocos. E aí o que aconteceu? O museu mudou de nome, para despistar para os cristãos não confundirem sua fé. E lá estávamos nós, diante desse padre que dizia: a minha missão é proibir acesso ao museu. Eu disse: mas nós não estamos querendo confundir a fé. Talvez a gente resgate aquelas explicações iniciais do padre Vitor Jouet. Eu sou um pesquisador de fenômenos paranormais, me apresentei para ele. E ele disse: mas o senhor não entra aqui assim não. Para o senhor entrar aqui, o senhor tem que ter uma autorização do Vigário-Geral de Roma,
que depois do Papa é o único que está acima da ordem da minha fé. O arcebispo da minha igreja está fora, porque era o mês de agosto, lá tem o Ferragosto da Itália, o calor é muito grande, todo mundo se afasta. É 15 dias de isolamento, é um feriado prolongado por causa do calor. Ele não está na cidade. E assim mesmo o senhor tinha que ter uma carta do arcebispo da sua cidade. Ele pensou que eu era católico, da sua igreja, para pedir ao arcebispo da nossa ordem que autorize o senhor a entrar. O senhor não chega aqui nesse museu assim, não. Eu aconselho o senhor voltar para o Brasil e refazer todo o seu roteiro. Você já pensou que notícia incrível, indo lá com tudo pago pela Rede Globo? Eu dizendo que ia fazer o museu, e o Loris Capogrossi ainda disse que tinha ido antes, estava tudo resolvido. Então ele falou, esse padre que conversou com o senhor é ingênuo. Ele estava sendo inocente, útil aos seus interesses que não serão cumpridos. Eu disse, eu não posso voltar para o Brasil sem fazer esse museu, eu quero fazer tudo legal. Para onde eu tenho que ir primeiro? Ele disse, vai para o Vigário-Geral de Roma. Aí nós fomos. Chegamos lá, o Vigário-Geral de Roma também viajando no Ferragosto. O Loris Capogrossi, que era o nosso contratado cineasta, ele era um pouco pessimista. Ele disse, Clóvis Nunes, não tem mais jeito. Eu disse, não tem jeito. Eu vou falar com o arcebispo da minha cidade. E vou tentar falar com os organizadores da ordem. Voltei na igreja, conversei com ele e disse, bom, se o senhor arcebispo mandar uma carta e o coordenador substituto acatar, eu recebo. Mas mesmo assim, o senhor tem que ter um carimbo lá da ordem de autorização para o senhor entrar no museu. Só para visitar. Filmar de jeito nenhum. Eu disse, se eu for visitar, a gente pega as câmeras escondidas e filma tudo. Essa foi a ideia primeira. A gente voltou ao plano inicial de alugar o óculos com a câmera escondida. Aí o Loris já foi fazendo agenciamento novamente. Nesse interregno, eu ligo para o arcebispo da minha cidade. Nós éramos amigos. Eu dirijo a ONG que trabalha pela paz. Amanhã quem for para a jornada vai entender por quê. E esse arcebispo escreveu um livro comigo. E era amigo do nosso movimento da paz. Eu tinha amizade com ele. Chego nos estúdios da Globo, passo um fax para ele, e para meu azar o fax chegou invertido. Levou 2 dias para a secretária dele dizer isso. Eu disse, minha querida, bote esse fax no espelho e traduza para o arcebispo. Aí ela botou no espelho, traduziu para o arcebispo liga para mim e disse, mas como você vai para Roma e não fala nada comigo? Eu disse, porque foi muito em cima da hora, foi um trabalho com a Rede Globo. E o que você faz em Roma? Eu não podia dizer. Diretamente eu disse, vim pesquisar a vida de um padre que pesquisava fenômenos paranormais chamado Vitor Jouet. Aí eu fui em cima da biografia do padre e não fui em cima do museu. Aí ele, mas que interessante. Quer dizer, ele é um padre Quevedo das antigas. Eu disse, melhor do que o padre Quevedo, porque o padre Quevedo nega e esse aqui afirma. Não sei se aqui em Portugal vocês já ouviram falar do padre Quevedo, que é um grande inimigo do espiritismo no Brasil. E aí o que aconteceu? O arcebispo manda carta e carimba. Agora ele tinha que entrar na ordem. Havia um amigo meu que ainda vive na França, Padre François Brunner. Era um pesquisador da TCI, eu havia conhecido ele no primeiro Congresso Mundial de Transcomunicação em 1989. Depois eu levei esse padre ao Brasil, traduzi o livro dele, Os Mortos Nos Falam. Nesse livro dele ele fala de Chico Xavier, de cirurgias mediúnicas, fala de Allan Kardec, fala de reencarnação e fala de psicografia, de cartas de filhos que confortam pais. E o padre François Brunner, muito amigo nosso, ele foi professor de grandes seminários em Roma. Eu ligo para ele, peço ajuda no fuso, aí deu umas 3h30 da manhã, ele me atende na França, lá em Paris, e disse, Clóvis Nunes, o que você está em apuro? Porque você só me liga quando tem problema. Eu disse, estou em Roma precisando entrar no museu. Ele disse, mas o que você vai fazer nesse museu? Ele conhecia o museu e ele sabia que era secreto. Eu disse, eu preciso entrar na ordem do Sagrado Coração do Sufrágio. E ele, como chama o nome do diretor da ordem? Eu disse, Philippe Sevaux. Ele disse, vou olhar na minha lista se Philippe Sevaux foi meu aluno, porque esse nome é francês. Se foi meu aluno, você deu uma grande sorte. Estou pegando um avião para a Polônia. Chegar na Polônia, ele liga. Quando ele chegou na Polônia, ele ligou para mim. Eu atendi 4h30 da manhã em Roma. Ele disse, olha, você vai chegar lá, o Philippe Sevaux foi meu aluno no grande seminário de teologia. Você vai apertar o botão
do portão da casa e dizer que quer falar com uma irmã chamada Gestrudes. O portão vai se abrir e você vai entrar com seu amigo. É o máximo que eu posso fazer. Aí nós programamos. Só que nesse intervalo, entre o telefonema do padre na França e a viagem dele para a Polônia, aconteceu um fato inusitado. Nós tentamos chegar na ordem para pegar o nome do padre, que o padre François Brunet queria saber o nome. Foi aí que a gente veio saber que Philippe Sevaux era o nome francês, que era o chefe da ordem. Quando ligamos para a ordem, atendeu um padre que morou no Brasil, chamado Padre Fernando. Quando eu peguei o telefone, o Loris deu um pulo da cadeira e disse: eu sou um pouco bruxo. Eu disse: o que é isso? Eu sinto coisas. Não liga mais para esse padre que ele vai atrapalhar a tua vida. Eu disse: bobagem, que bruxo, coisa nenhuma. Deixa eu falar com o padre. Aí fui falar com o Padre Fernando. E aí conversei com o Padre Fernando, fui botando foco na biografia do padre, que já tinha dado certo com o arcebispo, né? Eu disse: se deu certo com o arcebispo, vai dar certo com o padre. Tirei o foco do museu e botei no padre. E ele disse: seu Clóvis, olha, eu sei da sua intenção, mas o senhor não pode fazer isso, não pode entrar no museu. Aí repetiu a mesma história: o senhor tem que pegar uma carta do seu arcebispo, que liga para o nosso arcebispo para poder autorizar, e o vigário-geral de Roma tem que autorizar com carimbo na carta, ou então o chefe da ordem. E o chefe da ordem não vai lhe receber. Eu disse: mas o senhor se viu no Brasil, o senhor trabalhou no Brasil, o senhor deve ter sido muito bem acolhido no meu país, o senhor manda voltar para o Brasil sem poder falar com ninguém sobre o assunto? Ele disse: isso mesmo. E o senhor não insista, que eu sou um homem muito ocupado. Eu também trabalho na direção da ordem. Eu disse: mas eu queria uma entrevista com o padre Philippe Sevaux. Ele disse: o senhor não vai ter. Quem marca a agenda do padre Sevaux sou eu. E eu não vou botar o senhor nessa agenda, porque eu sei o que o senhor pretende. E o que o senhor pretende é algo proibido pelo Vaticano. E sem cerimônia, ele passar bem e desligou o telefone. Aí o Loris andando para um lado para o outro: eu não entendi, se quer ser padre, ia atrapalhar a nossa vida. E atrapalhou mesmo. Aí quando o François Brunet ligou, falou direto com o padre Sevaux e mandou que a gente apertasse a campainha, falar com a irmã Gertrude. Ele disse: saia da frente do portão e não fale português. Deixa o seu amigo falar italiano e fica afastado. Na hora que o portão abrir, você entra no carro para você não ter surpresa. Porque o padre Fernando é muito rigoroso. Aí nós entramos. Quando chegamos na pré-sala, eu imaginei que o padre Sevaux ia nos visitar. Aí ele chegou assim, um padre magro, estatura média, e disse: quem são vocês? Aí o Loris levantou, ele estava com um colete de cinegrafista, né? O nosso carro cheio de equipamentos, porque a gente já queria filmar as coisas lá, mas não levamos nada. Já estava escaldado lá com a igreja, que queriam tomar nossas câmeras. E aí ele chega pra gente e diz assim: quem são vocês? Aí o Loris fala: eu sou Loris Capogrosso, cineasta, professor de cinema aqui de Roma. E esse é um pesquisador de fenômenos paranormais do Brasil, Clóvis Nunes. Ele cruza o braço e diz: senhor Clóvis Nunes, sua entrevista não foi cancelada? Não foi desautorizada? Ele disse: não, mas foi reautorizada pelo padre François Brunet, da Ordem do São Sulpício, que ligou da Polônia para o Philippe Sevaux, e ele disse que ia nos receber. Ele disse: pois não vai não. Não vai, porque eu não agendei. E o padre Sevaux não mandou agendar. O senhor está achando algum jeitinho de tentar falar com o padre? Coisa de brasileiro, o senhor vai se retirar aqui da ordem. Aí quando ele deu esse ultimato, esse amigo meu que disse que era meio bruxo, deu outro pulo na frente dele e disse assim: mas que é isso que o senhor está fazendo? O que é que tem de escondido nessa igreja que alguém não pode saber? Essa igreja é de Jesus ou é uma ordem secreta? Nesse intervalo, gente, não sei se vocês lembram dessa reportagem, tinha um bispo da igreja católica que tinha abandonado a batina sem autorização eclesiástica e se casado com uma devota da seita do reverendo Moon, que era o bispo Miquelinos. Ele era um negro. Ele se casou, fez lua de mel por um mês e depois foi chamado pelo Papa João Paulo II para ir para dentro do Vaticano. E ele ficou trancafiado no Vaticano sem sair. A mulher dele estava fazendo greve de fome na porta do Vaticano, que queria o marido de volta. Os jornalistas do mundo todo estavam ali. Era uma reportagem fantástica, porque ele violou o voto, casou sem autorização, não tinha se afastado da igreja e casou ainda com o arcebispo. Só que esse homem, o mundo não sabia. Ele era um dos maiores exorcistas da igreja católica. Isso tudo a gente ficou sabendo lá. E dentro do Vaticano tem 2 salas onde os exorcistas trabalham para expulsar os demônios, como eles dizem,
dos turistas que chegam e atacam o Vaticano. Os espíritos médios incorporam lá. E os espíritos inimigos da igreja atacam o Vaticano, mas atacam fisicamente mesmo. Tinha um caso de uma mulher da Turquia que ela vomitou uma pilha, o espírito da seta transportou pela estrutura bucal dela. Ela vomitou uma pilha de rádio desse tamanho assim, pesada. Ela pegou essa pilha, trazida do nada, por um vômito aparente, né? Que foi um fenômeno paranormal, um fenômeno mediúnico de transporte. E ela pega essa pilha com uma velocidade e uma força tão intensa e atira num padre que estava fazendo a celebração na Catedral de São Pedro. Mas se pegasse, tinha estragado, porque pegou na quina da coluna, o padre desviou e tirou um pedaço da coluna, mais ou menos desse tamanho aqui. Na coluna de mar. Veja a força que foi. A pilha é pesada, aquelas grandes. E aí a mulher já foi endemoniada, gritando contra a igreja. Aí pega essa mulher possessa, leva para essa sala e os exorcistas tiram os espíritos. Essa sala fica aberta todos os dias que tem visitação turística. E invariavelmente os espíritos se comunicam lá. E esse homem, Miquelinos, era quem treinava os exorcistas do Vaticano. O Papa João Paulo II gostava dele pelo trabalho que ele tinha. Ele devia ser um médium extraordinário, porque quando ninguém conseguia expulsar o demônio, ele chegava, fazia umas preces e os espíritos saíam, os supostos endemoniados. E o Papa disse que perdoava a atitude dele, que o cristão tem que perdoar, que ele se casou de cabeça quente. E agora que a cabeça estava fria, ele estava dispensando a esposa. Mas os repórteres estavam todos lá. E aí os escamparinos disseram: tu vai vendo as coisas do museu, que eu vou acabar a reportagem com o bispo Miquelinos, e aí quando você chegar e eu terminar, a gente já está com tudo pronto para fazer a reportagem para mandar para o Brasil. Eu estava tentando adiantar o lado. Pois bem, o Lores, na hora que ficou meio possesso, disse: o que está acontecendo aqui é uma coisa grave, e falou: eu sou da associação italiana de jornalismo, porque além de cineasta eu sou jornalista. Tirou a carteira dele, deu uma boa carteirada no padre. Amanhã de manhã, aqui está cheio de jornalistas, para o senhor me dizer que a gente não vai entrar nesse museu e nós vamos ficar lá na porta da igreja fazendo a mesma greve internacional que esse bispo está fazendo lá, que a mulher do bispo está fazendo, para dizer que carne podre tem debaixo desse museu, que a igreja não quer que seja divulgada. Mas ele falou isso todo vermelho, falando em italiano, assim meio possesso. Aí o padre disse: mas vocês não me disseram que vocês eram jornalistas? Ele disse: mas não precisava? Esse homem veio do Brasil com a carta do arcebispo, com a autorização de um padre que é amigo do Felipe Sevô, que é o seu chefe, e o senhor quer negar o nosso acesso? Aí ele ficou parado assim, olhou para mim, olhou para Lores, acho que ficou com medo. Aí disse: me dê 10 minutos que eu vou falar com o Felipe Sevô. Aí ele saiu todo celerepe. Aí eu disse para o Lores, brincando com ele, disse: Lores, esse padre é muito sensível. Ele sorriu muito e disse: olha, bota a mão no meu coração. Eu botei. Cara, não sei o que me deu. Eu fui tomado por uma coisa, eu não sei, cara, isso é uma coisa estranha comigo. Eu devia ser médium e não sabia, né? E eu não sei por que eu disse essas coisas para esse padre. Eu sou católico, eu estou fazendo uma coisa muito errada. Eu fui grosseiro com ele. Disse: cara, tu salvou a gente. Teu discurso fez o homem chamar Felipe Sevô. Relaxa, que o que tu fez aqui foi ótimo. Aí ele sentou, ficou ali quieto, meio acabrunhado. Daqui a pouco veio um homem alto, grisalho, super gentil, diferença extremada do primeiro padre. Chega na sala sorridente e diz: quem é o Clóvis Nunes? Aí o Lores: ele. Aí aperta a minha mão: o que eu posso ser útil para lhe ajudar? Aí eu comecei a fazer uma voltinha e disse: não precisa se justificar. O padre François é o meu mestre de teologia, é um padre muito querido, uma inspiração na minha vida, e ele disse que o que o senhor fizer aqui eu podia confiar que vai honrar a Igreja Católica. Aí eu disse: que maravilha, vamos subir que eu já sei que o senhor quer saber do Museu das Almas. Aí ele foi me mostrando tudo. Eu cheguei lá 10h15 da manhã, ele me atendeu, eu saí 4 da tarde. A gente não parou nem para comer nada. Só um lanchinho no meio da conversa ali. E ele me mostrou 3 salas lotadas de registro. Eu disse: seu Clóvis, na verdade foram 180 peças. Cada pasta dessa representa uma peça. As cartas desse homem são mais de 2.000. Coincidentemente o senhor chegou na hora certa, porque eu estou traduzindo essas cartas para o mundo. Já estou na 1412. E eu já sei o suficiente do museu. E começou a me explicar tudo sobre o museu. Quando deu assim 3h30 da tarde, eu disse a ele. Ele disse: o que é que o senhor quer mais? Eu disse: eu queria entrar no museu e filmar o museu.
seu Cláudio, você está pedindo o impossível. Eu disse, mas o senhor podia tentar. Aí ele disse, eu vou ligar agora para a ordem. Aí ligou para o padre Roberto, que era o encarregado. Eu sei que no diálogo, demorado, de uns 15 minutos, ele cheio de jeito para tentar, ele pegou o telefone e disse assim, a filmagem vai ser monitorada, o senhor concorda? Eu já aliviei. Eu disse, aí eu filmar escondido, agora sendo monitorado, é o filme escondido e monitorado. Aí deu tudo certo. Saí de lá, numa alegria. Disse, Lores, vamos para a igreja. Ele disse, o que vai fazer na igreja? Ele disse, vamos assistir a missa. Mas tu não é católico. Eu digo, vamos reconhecer o terreno. Aí chegamos lá. Terminou a missa, nos dirigimos ao padre. Ele disse, mas o senhor não está marcado para terça-feira, porque foi marcado para terça. Isso era uma sexta. Aí eu disse, não, é que a gente veio ver a missa, vim conhecer a igreja, essa arquitetura é muito linda. Eu falei com ele que era minha área de trabalho, que eu construía há muitos anos, fazia projetos na área de arquitetura, e que eu vi um mármore rosa, coisa que não tinha em lugar nenhum, vi a nave da igreja, a altura, os vitrais, era realmente uma igreja fantasticamente bonita. E ali conversando depois da missa, eu disse, olha, nós sabemos que a gente tem que voltar aqui na terça. Aí elogiei muito a igreja, ele ficou mais simpático, mais receptivo, e disse, mas a filmagem é monitorada. Eu digo, eu sei, sim, senhor, só vamos filmar o que o senhor permitir. De repente um telefone toca, lá atrás da sacristia. Ele disse, dá um minuto que eu vou atender o telefone. Ele subiu, demorou uns 10 minutos e voltou. Disse, era a encomenda de uma missa. Eu disse, como assim? Ele disse, é porque as missas aqui é diferente. A gente não celebra a missa para os mortos do jeito que a igreja celebra. E a gente recebe só a família, cada um da família escreve um texto de saudade do seu parente, a gente imprime o livro, esse livro é entregue com a foto da pessoa, em cada artigo tem a foto do filho, da mãe, do sobrinho, da mãe, da tia, da avó com o neto, aquela pessoa que vai ser homenageada. A missa é toda celebrada para ele. Aqui a gente tem um vídeo, a gente conta a história da pessoa, a memória da pessoa, só coisas boas que aconteceu com ela, fazemos uma memória de saudade positiva para que os mortos recebam essas vibrações de amor dos seus familiares. Aí me fez o enredo da missa toda. Ele disse, mas é muito interessante. Ele disse, olha, nós recebemos às vezes aqui 4 ônibus de familiares para celebrar uma missa. E fechamos a igreja só para essa missa. Não entra outras pessoas a não ser os convidados. Ele disse, é encomendada a missa? Perguntei o preço da missa. Caríssimo, vocês não têm nem ideia de quanto é cara uma missa dessa. Eu acostumado com aquela que a gente bota na igreja lá, R$50. O padre celebra a missa no final. Quando chega no fim, ele diz assim, essa missa foi celebrada pela alma de fulano, fulano, só cita o nome. Essa outra não, uma missa para quem tem dinheiro. Saí de lá e disse, Lores, precisamos alugar 3 telefones. Tu tem um, precisa 2. Ele disse, mas que te passa na cabeça? Eu digo, nós vamos filmar esse museu. Aí ele disse, não tenho de alugar telefone, está tudo fechado. Eu só tenho 2 chances para você. Eu digo, meu pai e minha irmã. Mas meu pai é um homem muito difícil, está sem falar comigo há 8 meses, e minha irmã não vale nada. Eu posso lhe levar lá para ver se você, pela minha mãe, consegue chegar no meu pai e na minha irmã. Se eles emprestarem o telefone, o celular deles, a gente está salvo. Se não emprestar, não sei o que fazer. Aí fomos para a região dos Sabinos. Quando eu cheguei lá na região dos Sabinos, o pai dele era gente finíssima. O problema ático era ele. E a irmã, gente melhor ainda. Aí quando eles descobriram o que é que eu precisava, me deram o telefone na hora. Eu disse, não é para hoje não, é para terça-feira. Não, o senhor já pode ficar com o telemóvel, nós estamos aqui de férias, quase não ligamos. Aí voltamos, aí pegamos 2 assistentes e botamos uns lá fora. Eu fiquei com o telefone, o Lores com a câmera, 2 telefones lá fora e eu com o Lores na mão. Aí entramos no museu. O padre começou a mostrar as peças, um negócio maravilhoso. Essa câmera de vocês não pode apontar para nenhum quadro. Ele disse, mas o que é que nós vamos filmar? Ele filma o lustre, filma a placa, filma os afrescos, os quadros de pintura. Aqui sua câmera não vem. Aí eu olhei para Lores e disse, rapaz, é monitorado mesmo. Eu com a câmera fotográfica, ainda não era câmera digital na época. Aí veio a inteligência de pesquisador baiano, pobre, sem dinheiro, sem recurso. De repente o telefone toca. O telefone tocou, ele disse, desliga a máquina. Nós desligamos. Me dá a tua câmera fotográfica. Ele olhou, tinha 16 fotos que eu tinha batido. Só de foto, lustre, piso, afresco, decoração. Aí botou aqui 16 fotos, ó.
e mandou Lore desligar a câmera. Lore desligou. Aí ele foi atender. Era a nossa assistente lá fora. Encomendando uma missa para uma família de russo que o avião caiu e morreu 11 no acidente. Nós fomos na embaixada, pegamos um bocado de nome no jornal de gente e dizia que era tudo morto. Escrevemos ali, botamos até mais letra que não tinha, e eles foram soletando letra por letra para dizer o nome dos mortos certinho. Fizeram a encomenda de uma missa cara, porque era 3 missas, uma para cada morto. Cada morto tinha uma família dos 11, era 3 de uma, 5 de outra e 2 da outra. Então era 3 missas diferentes. O padre ficou super alegre. Mas aí quando o padre está na linha, ele disse: pode filmar que o padre está na linha, estamos no primeiro nome ainda. Aí ligamos a máquina, fomos filmando tudo que era proibido. Aí eu peguei minha câmera fotográfica, o Lore disse: não faz isso. Ele olhou o número, disse: fique tranquilo, eu tinha outro filme de 36 poses, bati as 36 e bati mais 16 e botei a máquina no mesmo lugar. Quando está terminando o último, o rapaz, para tudo que falta um. Aí a gente não tinha filmado quase nada, porque Lores era cheio de imagem, puxava lente para cá, para lá, filmava, dava o pano, ele fazia um negócio muito profissional no museu. Aí botamos a câmera no tripé, sentamos no mesmo lugar, na máquina, fizemos de conta que não tinha feito nada. Ele chega aí, digo: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Fomos na curva do museu, a gente tinha outras peças, aqui não pode, não aponta a câmera para lá. Ele ficava na frente assim, ó, pra gente não apontar a câmera. Aí o Lores virava, aí o telefone tocou de novo. Tocou de novo, a gente, acidente de trem da Polônia. Tudo polonês, morreu 7. Tudo era inventando da gente. Aí, torna a pedir encomenda lá na missa. E aí lá vai anotando, a gente filmou, disse: Lores, vamos filmar agora o mármore derretido. Eu sabia que no lugar do mármore derretido eles fizeram um quadro com a Madonna e botaram na frente para disfarçar. Eu já sabia de toda a história, porque o padre Felipe Sevô me disse que o mármore estava lá, mas assombrava os profitentes da igreja. Aí eu peguei esse quadro da Madonna, tinha uma fechadura de cadeado e o bicho não abria. E eu fui ver aquele tipo de fechadura de guarda-roupa antiga, né? Aí tinha um pé de cabra que levantava a câmera, eu peguei aquele pé de cabra, abri. Quando abriu a porta da Madonna, do quadro da Madonna, estava o rosto de mármore derretido. Filmamos o espírito lá que materializou o rosto pelo fogo, pela parapirogenia. Quando a gente terminou de puxar a câmera, que fez o último pan, a lâmpada explodiu. Aí o Lore disse: fenômeno, a lâmpada explodiu. Ele disse: tu trouxe a lâmpada velha, isso novíssima, comprada na loja, não fiz nada errado. E o Lore ficou todo impressionado, porque a lâmpada explodiu mesmo, pipocou, foi fumaça para tudo quanto é lado, pedaço de vidro se espalhou. Aí liga o menino: já está no último polonês, o morto do trem. Tudo nome inventado, não tinha ninguém morto, era a gente que botou lá para poder o padre dar tempo a gente fazer. Aí eu fui fechar, a porta ficou mal assombrada, eu fechava, a porta abria sozinha. E eu agoniado para o padre não chegar, e puxava de um lado, puxava do outro, não tinha jeito. Aí tinha uma fita crepe, eu peguei aquela fita crepe, fiz uma massa com ela, apertei, a porta continuou abrindo. Aí eu disse: agora vai colado mesmo. Colei por baixo, puxei a fita, a porta ficou. Aí voltamos nas carreiras. Quando a gente acabou de encostar os equipamentos, o padre desceu as escadas. Aí falou: mas 2 encomendas, hoje está uma coisa incrível, de mortos, a primeira foi dos russos, eu querendo rir, e o Lore me chutando assim com o pé: 11 mortos, de agora 7 no acidente de trem. Eu disse: mas foi recente? Uma com 2 anos, outra com 1 ano e meio. Aí eu disse: que maravilha. Aí ele: isso pode, isso não pode. Aí eu: o senhor não poderia deixar a gente filmar a Madonna? Aonde está o quadro que foi derretido? Não, esse não tem chave, a chave não fica nem comigo. Isso é um quadro que é feito em cima, tem uma chave, não abre, não tem uma chave. A chave está na mão dos coordenadores do Vaticano. Aí o Lore me olhou assim e disse: mas rapaz, para que você foi dar essa pista? E eu morrendo de medo dele ir lá no lugar e ver a fita crepe colando na porta, né? Ele ia desconfiar. Gente, eu saí do museu mais o Lores e a gente saiu se beliscando e a gente não acreditava que tinha filmado o museu. Filmamos tudo. Voltei para a Rede Globo. Chegou lá e os Scamparini: como é que se foi no museu? Eu disse: fizemos tudo fácil, fácil. Vocês filmaram e filmamos. Como foi lá, tudo bem. Eu posso ir amanhã? Claro. Aí ela foi. Chegou na porta. A gente está no estúdio da Rede Globo, ela saiu 9 horas. Quando deu 11h30, ela chegou cuspindo fogo pela boca. Eu disse: que houve? O padre me expulsou da porta da igreja. Disse que estava lá para receber jornalista. Como é que vocês conseguiram filmar esse museu? Aí eu contei a história. Disse: mas vocês fizeram isso? Eu disse: foi o único jeito.
E por que você disse que estava tudo bem? Disse que pra gente foi bem, pra você com a Rede Globo eu pensei que você conseguisse. E aí ela ligou pro Brasil, disse, olha, não consegui entrar no museu. O padre me expulsou da porta, nem na porta da igreja eu passei do batente. Mas o Clóvis fez tudo escondido. E o cineasta, por incrível que pareça, era o professor de cinema do Câmara da Globo, que trabalhava com a Ilse. Aí ela garantiu que as imagens eram profissionais, eu vim para o Brasil. Cheguei no Brasil com tudo isso, tudo preparado para sair, Dia dos Mortos. Estou voltando para casa, quando eu chego no caminho, liga alguém de outra TV, do SBT, pedindo para mandar reportagem para o Ratinho. Eu disse, como é que vocês sabem que eu estive no museu desse? Ah, aqui tudo funciona, na base da espionagem mesmo. Eu disse, não, para o Ratinho eu não vou. Aí ligaram para ir num programa chamado Programa do Gugu. Ele ia dar 50 minutos. Eu liguei para os diretores da Globo. Aí a presidenta, na época, dos assuntos mais sérios, dona Marluce, disse assim, estou te mandando a passagem para você voltar para cá 3 dias. Aí eu voltei, porque a ideia era fazer uma série com o museu. Cada semana um quadro. E mostrando a quantidade de peças. Mas como as outras TV estavam interessadas, para não perder o furo de reportagem, nós voltamos e conquistamos a reportagem de capa da Rede Globo. Só quem tinha conseguido reportagem de capa, em 10 anos, foi Osama Bin Laden com a queda das Torres Gêmeas. E a outra reportagem depois das quedas foi esse Museu das Almas do Purgatório. Aí gravamos tudo, eu, Cid Moreira, a Ilse Caparini fez um retrato lá no Vaticano. Eu vou passar o vídeo, alguém me ajuda aqui, para vocês verem essa reportagem. A Idade Média, que o purgatório viveu o auge da fama na imaginação dos cristãos, hoje pouco se fala dele. O céu e o inferno desfrutam de maior prestígio nos sermões católicos. Numa igreja de Roma, um museu misterioso contém relíquias que seriam um testemunho da comunicação das almas. A igreja não permite que nenhuma imagem seja gravada, mas um pesquisador de parapsicologia, o brasileiro Clóvis Nunes, entrou das almas do purgatório e registrou as peças. Esse museu ele está reservado à igreja, museu privado, e para nós termos acesso a gente teve que chegar aqui em Roma e contar com o apoio de uma autoridade eclesiástica da Igreja Católica Brasileira. Esta é a Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. Sufrágio significa ato de piedade, oração pelos mortos. A Igreja pertence aos missionários do Sagrado Coração, ordem católica fundada pelo padre francês Gilles Chevalier em 1854. Numa pequena sala ao lado da sacristia estão guardadas as relíquias. Os antigos missionários do Sagrado Coração acreditavam que elas eram provas da comunicação entre vivos e mortos. Esta é uma das peças mais impressionantes. A mão de uma freira morta em 1637, impressa como se fosse fogo no hábito, uma espécie de avental de uma outra freira. Segundo os registros do museu, a irmã Clara Schellers apareceu no mosteiro beneditino de Wittenberg, na Alemanha, em 1693, quase 60 anos depois de sua morte, e deixou a marca no hábito da freira Maria Herendorf. Ela chegou envolvida em luz e, para a irmã não ter dúvida de que não era um sonho, ela deixou impressa no avental que estava pendurado no cabide a marca da sua mão queimada com fogo. A maioria das peças que compõem o Museu das Almas se refere à aparição de padres e freiras ocorrida em ambiente católico, igrejas, conventos, quartos de oração. Esta marca faz parte de uma série de aparições do padre Panzini, que foi abade em Mantova, Itália. Dizem os registros do Museu das Almas do Purgatório que o padre Panzini apareceu em 1731 no mosteiro de São Francisco, em Todi. Teria sido visto pela Madre Superiora, a venerável Isabella Fornari. Essa marca foi deixada
sobre uma pequena mesa de madeira, sobre a qual estava colocado um pano, que era, na verdade, a manga da camisa do hábito. E ele deixou impressa em queimadura, em radiação da luz da sua mão, e que também apareceu marcas de sangue. O padre Panzini teria deixado a marca da mão também na túnica da Madre Superiora. Ele também imprimiu sobre a madeira, por onde estava o hábito, o desenho de uma cruz, feita também com fogo das suas mãos, aonde se vê, do lado da mão, o sinal desenhado da cruz. A marca bem visível. Por ordem do padre Isidoro Gazala, confessor da Madre Superiora, os fragmentos da mesa e das roupas foram guardados e conservados durante quase 2 séculos antes de serem trazidos ao museu. Na noite de 21 de junho de 1789, na Bélgica, Giuseppe Garot foi acordado pela visão da mãe, morta 27 anos antes. A mãe teria deixado esta marca impressa na roupa de dormir do filho e pedido que o rapaz mudasse de vida e se convertesse à igreja. Depois da aparição, Giuseppe fundou uma congregação católica. Estas marcas apareceram na paróquia de Ehringen, na Alemanha, num livro que pertencia a Margarita de Merlet. Não há registro de datas. Mas a história começou quando Margarita viu o que seria o espírito de uma mulher. Ela lhe pergunta: quem é você? O que você pretende? A alma materializada diz: eu sou sua sogra, morta de parto há 30 anos. Quero que você vá até a igreja de Nossa Senhora e celebre missas pela minha alma. Dizem as crônicas do Museu das Almas que Margarita correu para contar tudo ao padre. E que o padre lhe disse: faz o que ela quer, celebre as missas. Ela celebra as missas com orientação do padre. Meses depois, a alma volta e agradece a ela, dizendo que está livre. Ela foi até este livro, abriu o livro e ali imprimiu as marcas de fogo da sua mão. E o que é curioso é que ela abriu o livro na parte final do capítulo. E o fogo, as marcas do dedo, ficou gravada em cima desse seguinte texto: estou carregado de pecados, combatido de tentações, e não há que me valha, não há que me livre e me salve, senão tu, Senhor. Lorena, Alemanha, 21 de dezembro de 1838. Giuseppe Schitz aparece diante do pão e pede orações, porque está sofrendo no purgatório. Estas seriam marcas dos dedos de Giuseppe, deixadas num livro de orações do irmão. A marca do livro atravessou 9 páginas com a queimadura. Ela chegou a fazer uma perfuração. Marcas semelhantes aparecem em outros livros que fazem parte do acervo do Museu das Almas do Purgatório. Uma coleção espantosa. Uma figura misteriosa aparece no altar depois de um incêndio. Assim começou a história do Museu das Almas do Purgatório. Quem fundou a Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio foi o missionário francês Victor Jouet. Ele queria que este templo fosse dedicado às almas dos mortos. No dia 15 de novembro de 1873, houve um incêndio ao lado do altar. O fogo deixou uma marca no mármore. Nela, os fiéis enxergaram o rosto atormentado de um homem. Padre Jouet acreditou que aquilo era um sinal, como se uma alma do purgatório estivesse suplicando por ajuda. Depois desse episódio, o Padre Jouet viajou por conventos na Itália, França, Bélgica e Alemanha, coletando objetos que comprovassem a manifestação dos mortos.
Na volta, criou um museu cristão do além-túmulo, que mais tarde passaria a se chamar Museu das Almas do Purgatório. Tinha cerca de 200 peças, mas só restaram aqui as que foram aprovadas pelos sucessores do padre Jouet, aquelas consideradas autênticas, acima de qualquer dúvida. O padre Filipe Serrault, responsável pelo arquivo da Ordem dos Missionários do Sagrado Coração, diz que o padre Jouet era procurador da Santa Sé e que tinha o apoio da Cúria Romana. Era bem visto, tanto cardinali... Padre Jouet era bem visto pelos cardeais e pelo Papa Pio X. Ele conseguiu muitos benefícios para a nossa congregação. Pode-se acreditar na autenticidade do Museu das Almas do Purgatório? Em Roma, a repórter Ilse Scamparini ouviu teólogos e estudiosos da Igreja Católica. O Vaticano não quer dar uma opinião oficial sobre a autenticidade das relíquias, mas as peças que estão ali dentro impressionaram vários especialistas da Igreja. Orácio Petrosilo, especialista em Vaticano, já tinha ouvido histórias sobre as relíquias. Quando conheceu o museu, acreditou na autenticidade dele. Eu sinceramente acredito que seja verdadeiro. Tenho a impressão que são almas do purgatório que deixaram aqueles sinais para lembrar aos parentes e amigos de rezar por elas. Eu já tinha ouvido várias histórias e fui preparado para aquele museu. Não tenho nenhuma dificuldade de pensar que seja verdadeiro. Mas é claro, não se deve dar tanta importância a um livro queimado, que será sempre um livro queimado. Mas esses objetos não são falsos. Então são verdadeiros? O fato é que não são falsos. Mas também é fato que a igreja não se compromete, não faz uma declaração sobre a verdade. Não são truques e não são documentos falsos. Claramente se pensa que são almas do purgatório. Santo Magíster, outro especialista em Vaticano, diz que o museu foi criado para tentar comprovar a existência do purgatório e que sempre causou controvérsia. Eu acredito que algumas pessoas considerem aquelas peças testemunhos dignos de fé e talvez outra grande parte veja as relíquias com menos credibilidade. O teólogo franciscano, padre Dino Concetti, não dá muita importância às peças do museu. A meu parere, materializazione. Eu penso que a materialização da religião e das verdades é sempre uma expressão ligada a uma determinada época, a uma cultura e sensibilidade. Eu acredito mais uma verdade sobrenatural, espiritual. Podemos saber nada do purgatório, apenas isto. É um lugar, como disse Dante, onde os espíritos vivem até ser dignos do reino dos céus. Sabemos que o inferno é um lugar de tormento, como disse Jesus no Evangelho, onde há luto e lamento. Mais do que isso, não podemos saber. O senhor pessoalmente acredita naquelas relíquias? Não, porque não é possível materializar uma coisa espiritual. Não é possível. Nós imaginamos as almas chamas para exprimir a ideia de que essas almas sofrem tormentos e precisam de ajuda. Mas, na verdade, não é assim. Não é così. A repórter Ilse Scamparini ouviu também um dos exorcistas oficiais do Vaticano. O padre capuchinho Vittorio Traini mostra-se muito prudente quando fala do Museu das Almas do Purgatório. As peças podem até ser verdadeiras, mas as almas não manifestam a sua presença com essas coisas, a menos que tenham sido graças especiais concedidas a pessoas especiais. Assim como existem essas manifestações, há também manifestações de caráter infernal. Del diavolo? Sim, coisas do diabo. As relíquias do Museu das Almas trazem uma questão muito complicada para a Igreja Católica. Existe a comunicação entre vivos e mortos? Io credo di sì. Eu acredito que sim. Eu acredito e me baseio num fundamento teológico que é o seguinte: todos nós formamos em Cristo um corpo místico, do qual Cristo é o soberano. De Cristo emanam muitas graças, muitos dons. E se somos todos unidos, formamos uma comunhão. E onde há comunhão,
existe também comunicação. O que o senhor pensa do Espiritismo? No Espiritismo, O Espiritismo existe. Há sinais na Bíblia, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, não em modo mas não é de um modo fácil, como as pessoas acreditam. Nós não podemos chamar o espírito de Michelangelo ou de Rafael, mas, como existem provas na Sagrada Escritura, não se pode negar que exista essa possibilidade de comunicação. non negare in modo assoluto che non ci sia questa possibilità mediatica. Vabbè, la Chiesa crede che sia A Igreja acredita que seja possível comunicação entre este mundo e o outro mundo. A Igreja tem convicção de que esta comunicação existe. A Igreja se sente peregrina, porque vive na terra e possui uma pátria no céu. una patria in cielo. Pode acender a luz? Bom, essa reportagem está baixinha, mas eu trouxe algumas cópias do documentário. Se vocês quiserem assistir depois em volume mais alto, pode vir em casa. É um bom presente para você dar a um amigo católico que não acredita em comunicação com os mortos. Na verdade, a igreja teve uma grande chance, através dessas pesquisas, de testemunhar a vida após a morte e a comunicabilidade dos espíritos. Mas devido à limitação e à tradição e o rigor da teologia, e como eles negaram por muito tempo, principalmente no Brasil, que os mortos não podem se comunicar, seria uma coisa muito desagradável eles terem que assumir. Então preferiram esconder. Vejam que os espíritos sempre tentaram se fazer sentir em todas as épocas, em todos os povos, em todas as culturas. A manifestação dos espíritos está no livro sagrado de todas as religiões. Como o padre Concetti fala, quando ali os Scaparini, aquela pergunta foi inclusive pedida por mim. Eu disse, pergunta ao padre Concetti o que ele acha do Espiritismo, porque ele havia feito uma declaração no Diário Geral do Vaticano, onde o Papa João Paulo II pedia para os padres do mundo serem mais flexíveis com a mediunidade, para não serem rigorosos com a negação da comunicação dos espíritos. E quando ela pergunta que ele fala, o Espiritismo existe, há sinais nas Escrituras, ele ali afirma o que tinha sido declarado. A outra coisa interessante é que quando nós saímos com tudo isso filmado, eu voltei na Casa Geral para pegar os números que estavam nas peças com o livro grande para poder pegar o conteúdo. E o padre Sevô me perguntou, como se foi no museu? Eu falei, filmamos tudo. Ele falou assim, mas como? Eu disse, filmamos tudo. Ele, tutti? Eu disse, tudo. Aí, mas que fizeram? Aí eu falei das missas. Eu antes falei assim, padre, eu queria me confessar. Aí ele falou, mas que foi que houve? Eu disse, eu pequei. Aí ele, mas pecou como? Eu disse, eu pedi para celebrar as missas para um avião de russo que caiu, um trem de polonês que virou. E morreu as famílias todas. Aí ele ficou me olhando assim com a sobrancelha alta. Aí eu disse, e o padre, enquanto foi atender a ligação da missa, a gente filmou escondido dele. Aí ele falou, bene, tinha que ser um brasileiro, mas para fazer uma coisa dessa. Aí, lá, um pouquinho mais calmo, ele disse, mas tudo bem, as almas agradecem e você fez um bom trabalho. Só que ele não sabia que as almas não existiam. Eu também continuei pecando com ele, né? Me confessando e pecando. Porque se eu dissesse que era tudo inventado, eu podia estar negando ali a chance de pegar o restante das coisas. Ele me passou tudo e a gente voltou para o estúdio da Rede Globo. E aí foi entrevistar os vaticanólogos. O encarregado geral que cedeu as entrevistas disse, não tem nada grave no museu, a filmagem foi tudo monitorada. Eles se negaram, não queria dar entrevista. Nós não íamos encerrar o programa assim, o enredo era outro. Aí eles disseram, mas os meus amigos do Brasil filmaram tudo. Ele disse, não filmou, foi tudo monitorado. Ele disse, pergunta para o padre lá se ele recebeu 2 telefonemas da missa. Uma de um avião e outro do trem, dos russos e dos poloneses. Enquanto ele atendeu, eles filmaram tudo escondido. Se vocês não derem entrevista, nós vamos terminar do nosso jeito. É melhor o Vaticano se pronunciar. Ela fez uma boa barganha. Eles ligaram para o padre disse que recebeu, atendeu os telefones e ficou claro que a gente tinha o material autêntico do museu. E aí conseguimos fazer essa reportagem maravilhosa,
que revelou para o mundo a comunicação dos espíritos dentro do seio da Igreja Católica. E o que ficou bom depois é que quando a gente chegou no Brasil, quando tudo foi montado, naquele ano, tipo uma coincidência, entre aspas, maravilhosa, o sermão do Papa João Paulo II na Praça de São Pedro, que eu repito aqui para encerrar nossa fala, por cada hora que está avançando, o Papa João Paulo II declarou, isso foi publicado nos jornais do mundo inteiro. Ele disse naquele 2 de novembro, o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, porque afinal a vida não se encerra nos horizontes desse mundo. Uma declaração portentosa. E existem grandes documentos interessantes de vários padres que autenticaram a possibilidade dessa comunicação entre os espíritos e os homens, mas na cultura do século XX, a igreja foi muito ferrenha em negar a comunicação dos espíritos. Mas ela guarda dentro do seio dela a autêntica comunicação de padres e freiras mortas dentro de um museu. E agora o povo sabe. Então é uma forma também que a gente tem de divulgar a eternidade. Um amigo disse assim, mas Clóvis, você como pesquisador espírita, não acha que errou fazendo essa coisa toda para filmar o museu? Eu disse, é tudo pela verdade, pela pesquisa, pela ciência, amigo. Se não fosse desse jeito, a gente não filmava. Ruim é eles esconderem. Né? E tenho certeza que aquela missa foi a missa mais bem encomendada que aquela igreja já recebeu.